Qual a chance de John Arias trocar o Fluminense pelo Flamengo? Já o Nova Iguaçu decidiu que a partida de volta contra o Vasco acontecerá no Maracanã no próximo domingo a partir das 4 da tarde. Havia uma dúvida sobre onde mandar. O presidente do Nova Iguaçu, de olho na renda, decidiu pelo Maracanã. Por falar em renda, nesse domingo, no empate em 1-1, 61.425 torcedores por uma renda superior a 3 milhões de reais. Legal contar também ainda sobre esse jogo que houve uma enorme confusão em relação ao gol do Nova Iguaçu, tudo porque a transmissão mostrou uma imagem que parecia muito longe em relação à análise da linha do impedimento, né? O departamento de arbitragem da FERJ garantiu que não houve erro ao traçar as linhas, que a linha azul aparece porque ela está no calcanhar do João Vitor e ela é azul porque ela se sobrepõe ao vermelho. Dessa maneira mostra que a linha, não há impedimento, que o lance é legal. Na sequência desse lance saiu o gol do Nova Iguaçu. Quero te contar agora sobre uma possibilidade que surgiu nos últimos dias de Maurício, jogador do Internacional, e parar no Botafogo. Maurício virou o jogador mais disputado da nossa janela, né? Palmeiras, Corinthians, Bahia, depois Flamengo e agora o Botafogo sendo especulado. A informação durante o fim de semana de que o Botafogo estaria disposto a pagar 12 milhões de euros para contratar o Maurício, e levando em consideração que o Textor recentemente investiu 16 milhões de euros para contratar o Luiz Henrique e prometeu pagar 20 milhões de euros caso o Atlanta United top negociar o Thiago Almada, todo mundo começou a ver como real a possibilidade de o Maurício trocar o Inter pelo Botafogo. Mas consultei uma fonte botafoguense antes de gravar o vídeo e perguntei: o Botafogo fez proposta? A resposta foi mentira total, não tem oferta, fecha aspas. O sonho botafoguense segue sendo o Thiago Almada, negócio dos mais complicados. O Atlanta United, time que detém seus direitos econômicos lá na Major League Soccer, prefere negociá-lo com algum clube do futebol europeu, e essa transferência, se acontecer, vai ocorrer apenas na metade do ano. Prometo ficar de olho nessa história para trazer novidades, beleza? Bora fechar o vídeo para repercutir um boato que surgiu nas redes sociais e causou alvoroço entre torcedores de Flamengo e Fluminense. A notícia de que John Arias interessa ao rubro-negro. O meio atacante, o melhor jogador do Fluminense nos últimos tempos, atleta que já havia sido alvo de uma proposta no fim do ano passado do Zenit de 12 milhões de euros, e o presidente Mário Bittencourt nem quis abrir conversas. Pois bem, a situação do John Arias é a seguinte: ele tem contrato até dezembro de 2026, o Fluminense é dono de 50% dos direitos econômicos, tentou recentemente comprar outros 50% do Patriotas e o clube que detém essa metade disse não, tá sabendo que mais cedo ou mais tarde o Arias pode ser negociado e essa grana e esse percentual vai render uma enorme grana. John Arias foi perguntado também se pretende deixar o Fluminense. Ele não quis cravar, mas não assegurou que fica, até porque não gostaria de mentir. Mas, apesar de todo esse contexto que eu acabei de explicar, imaginar o Arias trocando o Fluminense pelo Flamengo é praticamente chance zero. O Fluminense não vai vender seu principal jogador para o grande rival. O Mário Bittencourt tem no Flamengo o seu grande concorrente e ele vai preferir vender para qualquer clube do exterior que aparecer com proposta do que negociá-lo com o Flamengo. Por mais que o Flamengo queira, e eu nem consigo confirmar ainda se há esse interesse, dá para assegurar que essa negociação não acontecerá. Se o Zenit, por exemplo, eventualmente fizer uma nova proposta, o Bittencourt pode até facilitar essa negociação, mas não vai negociar o seu principal jogador com um grande rival. Descartemos essa história. Hoje é muito mais fácil para o Flamengo contratar o Maurício do Internacional, e esse é um alvo real do Fla, do que o John Arias, embora o John Arias fosse certamente um enorme acréscimo ao rubro-negro. E você prefere Arias ou Maurício? Use o espaço para comentários e diga se você acha que tem alguma chance de o Fluminense vender seu principal jogador para o grande rival. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.